O palestrante de hoje é o professor Carlos Alberto Vaz de Moraes Júnior. O professor Carlos é graduado em Física Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, como também possui mestrado e doutorado em Física pela mesma universidade, a UFSM. Ele também tem um pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e atualmente é professor pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Ele tem experiência na área de Física, com ênfase em Física Teórica da matéria condensada e, por último, mas não menos importante, ele também é co-orientador deste novato mestrando que vos fala, e cujo tema de pesquisa está fortemente relacionado com a palestra de hoje. Então, novamente, professor Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e é uma honra tê-lo aqui conosco. Então, obrigado, pessoal, pelo convite, tá? Então, eu vou começar a apresentação. Basicamente, eu vou falar sobre magnetismo, né, frustração e desordem, tá? Meu nome é Carlos, né, Carlos Roberto. Eu sou vinculado, né, ao Departamento de Física da Universidade Federal de Pelotas e também eu estou vinculado ao programa de pós-graduação em Física, né, da universidade também, no qual eu desenvolvo, né, minha linha de pesquisa, tá? Então, mais para o final, né, eu vou falar, né, sobre os membros, né, do grupo de pesquisa, mas agora eu vou falar sobre o tema de pesquisa em si, tá? Tá? Então, a motivação, né, ela está relacionada à área de matéria condensada que busca, né, descrever as propriedades dos materiais. Em particular, né, de particular interesse seria uma sub-área, né, da matéria condensada seria o magnetismo, né, que tem, né, que essa área, né, ela acaba, a partir dela, né, são desenvolvidas, né, diversas aplicações tecnológicas em diferentes áreas, como, por exemplo, diagnóstico de imagem via ressonância magnética, questão de levitação magnética, desenvolvimento de motores eletrônicos e, mais recentemente, né, que tem sido objeto de pesquisa teórica, no caso, experimental e teórica, que seria o fenômeno de efeito magnético calórico, que é a base, né, de funcionamento das geladeiras termomagnéticas. Tá? Isso é um problema de bastante interesse, então, é uma sub-área de bastante interesse pelas aplicações tecnológicas dentro da matéria condensada. E uma outra área, uma sub-área, né, dentro da matéria condensada, de grande interesse do ponto de vista de ciência básica, seria a frustração, onde a frustração é um mecanismo, né, que ela desempenha um papel muito importante tanto em sólidos quanto em sistemas magnéticos e seus correlacionados, tá? Mas o que seria a frustração, tá? A frustração ela é um mecanismo importante, em geral, fortemente relacionado às questões microscópicas, mas também macroscópicas, como a gente vai ver a seguir, no qual leva ao surgimento de estruturas complexas, tá? Então, a gente vai, ao longo da apresentação, tentar descrever, né, o que seriam essas estruturas complexas. E aí, nesse sistema, a frustração, basicamente, ela se dá, ou ela é definida, né, a partir da incapacidade de um sistema de partículas interagentes de encontrar o estado de mais baixa energia, tá? Devido à forma com que você tem à disposição das partículas do seu sistema. Uma outra maneira de enxergar isso seria o aparecimento, né, de diversos estados estacionários a baixas temperaturas ou mesmo a temperatura nulo. E aí, nesse caso, a gente tem exemplos, né, no qual a física, né, da frustração, essa condução de estruturas complexas, elas podem surgir, tá? Quando a gente pensa do ponto de vista macroscópico, né, a gente tem trabalhos relativamente recentes aí que tratam da frustração geométrica do ponto de vista estrutural, sem considerações magnéticas. Então, nesse caso, na figura do lado esquerdo aqui, né, nós temos uma rede, né, um sistema de emborrachado, né, de estruturas triangulares, nesse caso, onde você tem, em cada junta, né, nessas redes triangulares, você tem ângulos iguais. O sistema ele sofre uma compressão uniforme, nesse caso, tá? E aí isso conduz ao aparecimento ou nesse caso, a ausência, né,
de ângulos iguais nas junções, né, que formam, né, esses triângulos. E aí isso, basicamente, é considerado, né, o surgimento de uma estrutura complexa, no qual o sistema ele não, se torna incapaz de acessar o estado de energia mais baixo. Uma outra situação, né, seria aquela que você tem um resultado, que nesse caso é desenvolvido a partir de modelos teóricos, né, em que a partir da tentativa de você empilhar tetraedros regulares, o sistema ele não consegue conduzir empilhamentos com ângulos iguais, né, a múltiplos de 2π, e nesse caso você também leva ao aparecimento de uma estrutura complexa do ponto de vista estrutural, tá? Então, a ideia central aí nesse caso, que justifica, né, o aparecimento da estrutura complexa, seria esse mecanismo de frustração, né, nesse caso, da frustração geométrica, tá? Mas esse aqui não seria exatamente o meu foco de pesquisa, basicamente seriam exemplos, né, onde a frustração ela tem um papel importante, né, do ponto de vista somente de questões estruturais. Um outro ponto importante é quando a gente tem a frustração, né, quando a gente leva em consideração propriedades magnéticas, tá? E aí a frustração, ela tem tido um papel bastante interessante, né? Quando a gente ela tem tido um papel, né, em sistemas supercondutores, por exemplo, ela aparece em sistemas supercondutores, tá? Em geral, competindo com a ordem supercondutora. E a frustração, né, junto do magnetismo, né, ela também tem um papel, né, onde a frustração ela pode, de alguma forma, influenciar negativamente ordens magnéticas convencionais, como, por exemplo, ordens ferromagnéticas, antiferromagnéticas, ou outras similares, né. E nesse conceito de frustração mais magnetismo, né, a gente tem os chamados magnetos frustrados, que nesse contexto, esses magnetos frustrados, na realidade, são sistemas magnéticos onde a frustração ela tem um papel muito importante na obtenção de ordens magnéticas que a gente pode dizer que são não convencionais, ou, nesse caso, ordens magnéticas exóticas, tá? Onde, nesse caso, a gente tem os rígidos de spin, tá? E os líquidos de spin, tá? Que eu vou descrever mais à frente, que são, então, essas ordens magnéticas exóticas, tá? Então, nesse contexto aqui, né, a gente tem, quando a gente pensa na frustração, né, a gente pode pensar nas ordens magnéticas com elementos de frustração, e nesse caso aqui, quando a gente pensa, né, em sistemas como o líquidos de spin, a frustração ela tem um papel muito importante no aparecimento dessas ordens magnéticas, certo? Então, basicamente, tá, pessoal, o objetivo da apresentação de hoje é discutir alguns elementos do magnetismo do ponto de vista macroscópico e microscópico, e aí, nesse contexto, caracterizar as ordens magnéticas que são consolidadas ou convencionais, né, as mais conhecidas, digamos assim, do ponto de vista da literatura, né, e, nesse caso, utilizar isso como apoio, né, como suporte, né, para que a gente possa, então, discutir a frustração no contexto do magnetismo e, nesse contexto, né, apresentar ordens magnéticas, descrever as ordens magnéticas, onde a frustração ela tem um papel fundamental. Então, a gente pode começar, então, uma revisão, tá? Que é, basicamente, a pergunta que a gente faz. Como que a gente identifica propriedades, né, na matéria condensada? Então, a gente vai identificar as propriedades da matéria condensada a partir de ciência básica, tá? E isso inclui, nesse caso, né, realizações experimentais, né, que vão ser feitas a partir de aparelhos, né, ou a partir das medidas experimentais, que vão conduzir os nossos resultados, tá? E, além disso, né, em conjunto com a parte experimental, em geral, você tem a parte teórica, né, que busca fazer uma descrição teórica, né, uma parte da teoria, né, que busca fazer uma descrição teórica dos resultados experimentais, né, você procura modelar, né, o seu resultado experimental em termos, né, de uma teoria, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o comportamento da suscetibilidade em função da temperatura, resultado que, a princípio, pode ser obtido experimentalmente, e aí você tem uma relação entre coordenadas, né, que vai procurar descrever teoricamente, o resultado que é obtido de forma experimental. E esse conjunto dessa abordagem, né, experimental, teórica, vai levar à categorização, né, dos materiais que estão sendo analisados, né.
E aí, nesse contexto, né, a gente teria, então, como que se dá essa categorização para sistemas magnéticos, tá? Então, a gente pode, então, começar, né, a pensar, né, quais são os elementos básicos que vão levar, né, à classificação, né, desses magnéticos. Então, você teria, então, basicamente, uma visão macroscópica, tá? Que seria aquelas que é da definição da termodinâmica, né, estão relacionadas ao nosso senso de percepção, as coordenadas que a gente pode medir do ponto de vista experimental, né, possibilidade, no caso, e uma visão microscópica, que ela basicamente vai olhar para o sistema, né, do seu interior, tá? Então, você vai considerar que você está tratando com um sistema em termos de entidades básicas, em geral, o sistema de muitas partículas, onde você vai utilizar tratamentos estatísticos e vai olhar para comportamentos médios. Tá? No caso de sistemas magnéticos, as medidas macroscópicas, né, a visão macroscópica para sistemas magnéticos, vão se dar em termos de medidas podem se dar em termos de medida de magnetização, suscetibilidade magnética, calor específico, tá? E nesse contexto, né, a gente vai olhar para o efeito de, por exemplo, um campo magnético externo e efeito de flutuações térmicas vindas da temperatura, tá? E esses efeitos de campos de flutuações térmicas sobre as coordenadas macroscópicas é que podem levar à classificação das propriedades magnéticas dos materiais. E, nesse contexto, né, a gente tem já, né, ao longo, né, da matéria condensada, já definido, né, a gente já estabeleceu, né, a definição de algumas ordens magnéticas que são, inclusive, discutidas em outros textos, tá? Então, aqui nesse caso, né, só mais um detalhe, né, que é a questão de que toda visão macroscópica, né, ela se dá, né, a partir de uma visão microscópica. Então, nesse caso, a gente tem, quando a gente olha para a visão microscópica, a gente tem dois elementos que são importantes, né, que são o momento magnético orbital, tá, que seria, nesse caso, relacionado ao giro do elétron em torno do núcleo, e o momento magnético de spin, que seria uma propriedade intrínseca da mecânica quântica, né. E nesse caso, né, por exemplo, a soma das contribuições do momento orbital e do momento de spin, por exemplo, um átomo de ferro, pode levar, nesse caso, a um momento total local, né, num dado átomo, né, ele ser não nulo, né, para uma dada partícula, tá? E no caso, se a gente começar a somar, né, as contribuições locais dos momentos, né, a gente vai levar, né, isso a magnetização macroscópica. Então, agora sim, a gente, com a visão macroscópica e com a visão microscópica, a gente, então, tem a classificação dos materiais magnéticos, tá? Então, a gente pode apresentar, por exemplo, né, eu vou falar, né, sobre o momento, sobre a questão do diamagnetismo e do paramagnetismo. O diamagnetismo ele é caracterizado microscopicamente, nesse caso, né, por ausência, né, de momento magnético para campo nulo, certo? Nesse caso, quando você aplica um campo magnético, você tem uma perturbação no sistema que vai conduzir a um momento magnético não permanente, tá? No sentido contrário ao campo, tá? Que está sendo aplicado. E aí isso vai produzir uma magnetização negativa e, portanto, uma suscetibilidade magnética negativa também, tá? Que a gente pode observar. Então, esse aqui seria o nosso comportamento microscópico com o campo e na ausência de campo, tá? Para um sistema diamagnético. Quando a gente olha para um sistema paramagnético, o sistema ele tem momento magnético permanente, mesmo na ausência de campo. Só que esse momento, nesse caso, ele não é o suficiente para interagir com seus átomos, para interagir com seus átomos adjacentes. Então, a gente aproxima essa interação com uma interação fraca ou não interagente. E nesse contexto, né, quando você aplica um campo, há uma tendência a alinhamento, né, dos momentos magnéticos na direção do campo aplicado, tá? E, nesse contexto, né, a visão macroscópica que a gente teria seria o comportamento da suscetibilidade, tá, que ela é decrescente, né, com a temperatura, né, e uma divergência, tá, em temperatura nula, que basicamente seria a lei de Curie, tá, ou a equação de Curie, né. E nesse contexto, né,
a gente, então, né, classifica, né, o material, né, classifica o material do ponto de vista, né, difere, né, o que seria o diamagnetismo do paramagnetismo em termos da visão macroscópica e da visão microscópica, tá? Uma outra ordem magnética importante nesse caso, né, seria a ordem de ferromagnetismo, e um ponto importante nesse contexto, né, é que no ferromagnetismo você teria momento magnético permanente, local, nesse caso, né, só que nesse caso, diferentemente do que acontece no paramagnetismo, você tem interações de acoplamento, tá, que causam os momentos, né, adjacentes da tua rede se alinharem, tá, mesmo na ausência de campo, tá? Então você teria, diferentemente do que acontece no paramagnetismo, você teria uma tendência dos momentos magnéticos se alinharem, né, com os seus vizinhos, tá? Então, nesse contexto aqui, né, a gente teria o comportamento da suscetibilidade, né, onde o comportamento da suscetibilidade teria dois comportamentos distintos, um comportamento para uma temperatura menor que uma temperatura que é chamada temperatura de Curie, que vai marcar a transição de fase para uma fase ferromagnética para um comportamento de uma fase, né, para uma fase chamada, então, fase paramagnética que segue, então, né, o comportamento, né, relacionado a 1 sobre, né, a temperatura, tá? Então, nesse caso aqui, você tem uma transição, né, uma transição de fase entre uma fase paramagnética e uma fase ferromagnética com a diminuição de temperatura. E aqui, nesse caso, a suscetibilidade, né, ela vai depender do sistema, ela pode apresentar um comportamento, né, que depende do material que está sendo analisado. É importante salientar que, nesse caso, como você tem interações de acoplamento que ocorrem mesmo na ausência de campo, a gente considera que esse sistema aqui, ele seria, a princípio, interagente, tá? Aqui, no caso, a gente teria, então, ainda, né, do ponto de vista de material, né, magnético, né, a gente também tem um fenômeno conhecido como sendo o antiferromagnetismo, tá? Então, aqui no caso, a gente tem uma exemplificação do óxido de manganês aqui, onde, nesse caso, a princípio, né, você não tem uma rede de momentos local, né, no O2- aqui. Por outro lado, o Mn2+, ele tem uma rede de momentos, né, que, devido à disposição, né, dos elementos, né, nessa rede, tá, isso vai conduzir, né, a um arranjo, né, antiparalelo entre os momentos dessa rede. Tá? E aí isso tem reflexo, no caso, do comportamento da suscetibilidade. Tá? Então, no caso, a suscetibilidade aqui, novamente, você tem uma transição de fase, né, onde, para uma temperatura maior que a temperatura, que é chamada temperatura lineal, para sistemas antiferromagnéticos, a gente tem uma fase paramagnética, e abaixo da temperatura lineal, T menor que a temperatura lineal, a gente tem, então, tem uma fase antiferromagnética, que basicamente é que ela decresce com a temperatura pelo fato, né, de que os momentos, né, magnéticos estão apontando, né, de forma, ou estão alinhados de forma antiparalela, de tal forma que você tem uma tendência à redução, né, da suscetibilidade, né, do sistema, tá? Devido à tendência de cancelamento desses momentos opostos, tá? Então, novamente, aqui você tem, então, uma transição de fase, tá? De uma ordem antiferromagnética para uma fase paramagnética. Um ponto importante nesse sistema, né, para esses sistemas, é que o alinhamento antiparalelo, nesse caso, ele está associado com o arranjo estrutural. Então, a disposição, né, das partículas aqui, né, é que leva esses momentos adjacentes a eles serem antiparalelos, tá? Então, isso é um elemento importante, né, que a gente vai discutir em mais detalhes para frente, tá? Então, vou deixar anotado aqui essa questão da parte estrutural, por que ela é importante. Tá? Então, do ponto de vista da interpretação microscópica para esses 4 sistemas, a gente teria essa tabela aqui. Então, o diamagnetismo, no caso, ele não teria momento de dipolo permanente, tá, na ausência de campo, tá? Você tem momento de dipolo com campo. A orientação do campo, ela não existe, não há, né, para esse sistema, e a orientação no sentido contrário do campo, né, quando você aplica um campo nesse sistema. Né?
sistema, ele não é interagente, né? Ele não interage com os seus adjacentes. O paramagnetismo, você teria, a princípio, um movimento de dipolo permanente, ele interage com o campo, né? E a interação dos momentos com o campo, ela é aleatória e, o sentido, em geral, a orientação, né, ela vai se dar no sentido do campo, tá? No caso do ferromagnetismo, você tem um momento de dipolo permanente, ele é afetado pelo campo externo aplicado, e a orientação dos momentos ela é paralela, o campo pode reforçar esse efeito, e nesse caso a gente considera que o ferromagnetismo ele é um problema, né, interagente. O antiferromagnetismo, novamente, você tem momento de dipolo permanente, ele sofre o efeito de campos externos, a orientação entre momentos, na ausência de campo, ela é antiparalela, e na orientação com efeito de campo, né, ela pode depender, né, ela pode gerar efeitos distintos, né, nas sub-redes, né, dentro do teu sistema. Então, você pode ter, em alguns domínios, você pode ter um momento total diferente de zero, enquanto outros você pode permanecer ainda não, tá? E a gente considera que esse modelo, tá, ele seria também interagente, tá? Então, nesse caso, né, a gente vai, a prescrição básica, né, para tratar de modelos magnéticos, né, em geral, né, para tratar de sistemas magnéticos, são a partir de modelos teóricos, tá? Os modelos mais simples para tratar de sistemas magnéticos são, o tipo de problema, né, são os spin-easings, né, onde basicamente você considera que uma simetria, né, uma simetria que seria uma rede, né, onde você dispõe, né, as partículas, né, numa rede, tá? E nesse caso você vai ter, né, dependendo se o sistema for interagente ou não, você vai ter o efeito, né, do efeito do campo, né, dentro dessa rede aqui nesse caso, tá? Aí aqui nesse problema, né, os sítios, né, então cada bullet aqui, né, cada elemento, né, dessa rede aqui, né, pode assumir os valores mais ou menos 1, e eles são chamados, né, de sítios, né. E aqui nesse caso, né, a energia total do sistema, né, vai ser a soma das contribuições de campo, né, em cada um desses sítios, que vai gerar o alinhamento, né, em relação ao campo. Uma das características desse modelo, né, que é um modelo que ele basicamente tem um momento de dipolo, o campo magnético atua individualmente, né, em cada um dos sítios, né, no caso, e nesse caso, esses momentos, eles são não interagentes, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, nesse contexto aqui, é que, quando eu comentei, né, que você tem a contribuição do momento orbital, momento magnético orbital e de spin, para esses modelos, né, que em geral são aqueles que a gente trabalha na mecânica estatística, a gente leva em consideração o predomínio da contribuição do momento magnético de spin, tá? Para esses sistemas. Tá? Já para sistemas antiferromagnéticos, a gente considera agora também modelos de spin-easing, onde tu vai ter uma interação de acoplamento que é ferro ou antiferromagnética. Se for o J, nesse caso, o que acontece? Você tem uma interação entre o sítio I e o sítio J, que vai ser realizada por meio de uma interação de acoplamento, tá? Então, nesse caso, se você tem J menor do que 0, tá? Você vai ter um alinhamento que é antiparalelo, tá? E se você tem J maior que 0, você vai gerar um alinhamento que ele seria paralelo, tá? E aí, nesse caso, para modelos, né, que tratam de ferromagnetismo e antiferromagnetismo, a gente tem, então, presença do momento de dipolo, que permite interações de acoplamento entre momentos. Os momentos são interagentes, e aí, nesse caso, você teria, então, na tua estrutura do teu hamiltoniano, né, você teria um termo que seria um termo, tá, referente à interação do sítio I com o sítio J, mais um termo de campo magnético, tá? Então, essa aqui seria a modelagem básica, né, para esses sistemas, para alguns dos sistemas que eu havia discutido anteriormente, tá? Então, o que a gente viu anteriormente, né? Quais são os elementos que são importantes para a descrição das ordens magnéticas consolidadas? Obviamente, né, do ponto de vista microscópico, a gente vai olhar para essa disposição desses momentos, tá?
E a gente vai associar isso a algumas definições básicas da matéria condensada, que seria a questão da simetria e periodicidade. E uma outra coisa importante, né, que é olhar, né, para os comportamentos das quantidades microscópicas, e esse conjunto de informações é que vai definir, né, que vão definir, né, os ordenamentos magnéticos. Um outro ponto importante nesse caso, que eu já tinha salientado e reforço aqui de novo, é que a ordem antiferromagnética, ela sugere que a disposição dos átomos, ela pode ser importante para a definição das ordens magnéticas, tá? E isso tá diretamente associado à questão da física da frustração. Então, a gente vai agora, então, falar, né, sobre a física da frustração. Mas antes disso, tá? Eu vou fazer um comentário acerca da questão relacionada à parte estrutural dos sistemas, tá? Onde que a parte estrutural é importante. Então, uma ordem, as ordens, né, do material, né, elas estão associadas à posição dos átomos e propriedades intrínsecas. Quando a gente pensa num cristal ferromagnético, a gente pode, então, olhar para a parte estrutural, tá? Ou seja, a disposição dos átomos e a forma de ligação né, desses átomos. E também a questão, né, uma propriedade intrínseca seria a propriedade, por exemplo, de momento magnético local, né, desse sítio que conduz, né, aos alinhamentos magnéticos. Tá? E, nesse caso, né, que vai definir, né, o que seria um cristal ferromagnético vão ser as características de simetria e periodicidade associadas à parte estrutural e de alinhamento de momentos. Então, o que seria? Então, a gente pode olhar e tentar identificar o que seria essa simetria e periodicidade, né, do ponto de vista estrutural e como que a gente leva isso, né, para a parte magnética. Então, a gente pode pensar, por exemplo, aqui no caso da figura que está sendo mostrada aqui, né, a gente tem duas redes aqui, uma rede cristalina e uma rede não cristalina. No caso aqui, você tem uma rede cristalina, onde você tem ligações entre os átomos, né, que formam uma estrutura aproximadamente hexagonal, certo? Então, nesse contexto aqui, né, nessa rede cristalina, você tem esse padrão de repetição, tá, dessa rede hexagonal que se estende, né, em torno, né, dessa rede. Então, a gente poderia pressupor, né, que essa forma, né, de ligação entre os átomos, ela vai se estender, né, para todo o material, tá? Então, nesse contexto, a gente tem a forma da ligação entre os átomos e nesse padrão de repetição, né, que define, então, a simetria e esse padrão de repetição, a periodicidade, tá? De maneira bastante superficial, né, por assim dizer. Já no caso de uma estrutura não cristalina, né, você tem, então, você tem diferentes formas, né, que as partículas aqui, elas se ligam nesse caso, tá? Então, você não tem uma simetria ou uma forma única aqui de ligação, e além disso, não há um padrão de repetição, né? Então, por isso que a gente define, né, que essa estrutura aqui, ela seria uma estrutura, a princípio, não cristalina, tá? Então, quando a gente pensa nas propriedades magnéticas dos materiais, tá? A estrutura da rede, ela também tem um papel muito importante, né, para definir o tipo de ordenamento que a gente vai obter nos sistemas que a gente está estudando, tá? Então, pressupondo que a gente está olhando para uma estrutura, tá, com simetria e periodicidade bem definidas, então, a gente vai querer olhar para as suas propriedades magnéticas, tá? Então, por exemplo, se tu tem uma ordem cristalina, né, que ela tem uma certa disposição dos átomos, tá? O que basicamente vai acontecer é que a ordem cristalina, né, ela vai assegurar, no caso, ela vai impor a simetria dela sobre a ordem de momento local. Isso significa, na realidade, que a disposição dos átomos é que vai definir, né, o campo interno desse sistema, né, ou a posição do momento local nesse sistema. E aí, portanto, a gente pode dizer que a periodicidade associada à disposição dos átomos vai ser aquela que vai definir, né, a posição do campo interno desse sistema, tá? De maneira geral, digamos assim, falando com a mão, por assim dizer.
Tá? Por outro lado, né, a ordem de momento local, nesse caso, ela vai ter simetria própria, no caso. Ela vai ter simetria própria, e essa simetria ela vai se dar pelas interações entre os momentos, tá? E essa simetria está relacionada com a forma com que você tem os alinhamentos magnéticos, né, nessa rede que você está trabalhando. Tá? Então, por exemplo, a parte estrutural, né, ela está associada, né, à questão da simetria e periodicidade. Por exemplo, para uma rede cristalina, a gente pode pensar aqui numa rede triangular, tá? Onde, se a gente repetir esse padrão dessa rede triangular, tá? Você tem a periodicidade que se traduz em uma ordem de longo alcance, que seria uma rede cristalina, tá? Do ponto de vista estrutural. Por outro lado, quando a gente olha para a parte de propriedade do momento, né, você teria uma possibilidade de simetria, seria quando você tiver um sistema com momento magnético, aqui com o spin para cima, e você tem interações ferromagnéticas na parede, tá, que geram alinhamentos que são paralelos, tá, que a gente tinha comentado anteriormente. Tá? Então, os momentos aqui são mediados por uma interação ferromagnética que conduz a alinhamentos que são paralelos na parede. Então, a periodicidade aqui, ela se traduz, né, se a gente tiver uma estrutura de rede com periodicidade o suficiente, a gente vai observar, né, que todos os momentos magnéticos vão ser paralelos. Tá? Então, nesse caso, você teria uma ordem ferromagnética, né, de longo alcance. Tá bem? Essa questão da simetria, né, a gente poderia, por exemplo, observar também, não só numa rede triangular, como numa rede quadrada, tá? Então, para interações ferromagnéticas, né, como a gente tem no caso dessa rede quadrada aqui, se a gente tiver um momento com spin para cima no sítio 1, devido à interação positiva, a gente vai gerar um alinhamento paralelo com o sítio 2. Devido à interação positiva, tu vai gerar um alinhamento paralelo do 2 com 4. Devido à interação positiva, tu vai gerar um alinhamento que é paralelo do 4 com 3, e, novamente, paralelo, né, do 3 com 1 devido à interação positiva. Então, aqui nesse caso, você tem uma rede quadrada com uma simetria de momentos gerando uma fase, né, ou uma estrutura ferromagnética, tá, nesse contexto aqui, e importante salientar que todas essas interações aqui são satisfeitas de forma simultânea, tá? Você não tem um cenário competitivo aqui, não tem, né? Quando você coloca todos os momentos, todas as interações positivas, todas essas interações vão conduzir uma rede de momentos fechado, tá? Onde você não tem nenhum tipo de cenário competitivo. Se a gente trocar a nossa mediação das interações por uma interação que ela é antiferromagnética, nesse caso aqui, você tem se a gente colocar um spin para cima aqui, ou para baixo, né, no sítio 1, devido à interação negativa, você vai gerar um alinhamento que ele é antiparalelo. Né, do 1 para o 2, um alinhamento antiparalelo do 2 para o 4, um alinhamento antiparalelo do 4 para o 3 e um alinhamento antiparalelo do 3 para o 1. Tá? Então, agora você tem, nessa rede quadrada, você tem uma outra simetria que está associada a alinhamentos que são antiparalelos. Mas é importante salientar que todas as interações aqui, elas são satisfeitas de forma simultânea aqui nesse caso, tá? Então, basicamente, o que acontece é que você tem compatibilidade entre a forma da rede, tá? E a disposição dos momentos nessa rede, tá? Agora, o que acontece se a gente vai para uma rede que ela tem um caráter diferente? Por exemplo, a gente já mostrado numa rede triangular, com interações positivas, mostramos uma rede quadrada com interações positivas e negativas, e agora, nesse caso, a gente tem uma rede triangular, agora com interações negativas. Então, notem que aqui a gente vai ver que a geometria da rede, né, e o tipo de interação que você vai analisar, é que vai levar, então, ao aparecimento desse fenômeno que é conhecido como frustração. Tá? Então, aqui no caso, a gente tem duas coisas importantes, que é a forma estrutural, né, e a questão da interação, né, que é interações entre os momentos que vai ser antiferromagnética. Então, aqui, se a gente colocar o spin para cima aqui no sítio 1, tá? Então, devido à interação negativa, tá, você vai gerar um alinhamento antiparalelo aqui, tá, com o sítio 2.
O sítio 2, em relação ao sítio 3, devido à interação negativa, deve gerar um alinhamento antiparalelo aqui. Por outro lado, o sítio 1, ou o sítio devido à interação negativa, o sítio 1 deveria gerar um alinhamento também antiparalelo em relação ao sítio. O sítio 3 deve gerar uma interação, deve gerar um alinhamento antiparalelo com o sítio 1 devido a essa interação negativa. Então, notem que aqui você tem um cenário que é competitivo. Nem todas as interações aqui desse sistema são satisfeitas de forma simultânea, da mesma forma que foi apresentado nos casos anteriores. Nesse contexto aqui, a gente pode dizer que você não tem compatibilidade da forma estrutural, tá? Ou da simetria estrutural e de momentos, tá? Porque você gera um cenário competitivo. Tá? Então, basicamente, qualquer disposição dos momentos magnéticos para essa interação, para uma rede com interações antiferromagnéticas, não vai ter um padrão que satisfaça todos os vínculos de forma simultânea. Tá? E isso vai conduzir, então, se você extrapolar isso para uma rede maior, isso vai conduzir, né, a um cenário bastante complicado de se tratar do ponto de vista magnético, né? Porque, na realidade, o que vai acontecer? Você não vai ter, possivelmente, você pode ter uma ausência da periodicidade de momentos, ou seja, você não vai ter um padrão de repetição que você teria, por exemplo, para um sistema ferromagnético ou antiferromagnético que foi mostrado na rede quadrada. Tá? Então, nesse contexto, a frustração magnética, ela se dá aqui nesse contexto a partir da geometria da rede, levando em considerações antiferromagnéticas entre os momentos, né, dos sítios. Tá? Então, definindo, né, o que seria uma rede não frustrada, o que é um sistema frustrado, né, a gente pode, então, agora falar, né, das ordens magnéticas onde a frustração ela tem papel importante. E nesse caso, a gente teria a ordem vida de spin, tá? Que ela, a princípio, ela é obtida experimentalmente, né? Uma das primeiras realizações experimentais dos vidas de spin, ela seria obtida a partir de compostos de cobre e manganês. Eles são chamados de vidas de spin canônicos, porque foram basicamente os primeiros materiais que foram descobertos com essa característica. Tá? E ele é obtido basicamente, né, esses vídeos de spin canônicos, eles foram obtidos a partir de diluição de íons de metais de transição e metais novos hospedeiros. Tá? E uma outra fase que está sendo discutida mais recentemente, né, que são os líquidos de spin, que são que têm sido obtidas, por exemplo, né, em compostos de césio, cobre e cloro. E nesse contexto aqui, né, diferentemente do que acontece com o líquido de spin, tá, a geometria aqui ela tem papel fundamental no aparecimento da fase líquido de spin. Tá? Então, lembra que eu tinha comentado com vocês a questão da importância, né, de você olhar para as propriedades macroscópicas para você poder classificar as propriedades magnéticas dos materiais? No caso de vídeo de spin, tá? Você tem algumas coisas que são muito importantes, que vão definir ou diferenciar o que seria um vídeo de spin das ordens magnéticas que foram previamente estabelecidas. Então, a gente tem algumas características. Por exemplo, as propriedades macroscópicas desses sistemas vídeo de spin, né? Quando a gente olha para o comportamento da suscetibilidade magnética, a gente consegue ver um conjunto de características que, a princípio, você não vê na sua totalidade em outros sistemas. Por exemplo, o pico na suscetibilidade, a gente observa em sistemas antiferromagnéticos. Por outro lado, né, a dependência da frequência do campo aplicado e a dependência da forma, ou seja, a dependência da forma com que o experimento é realizado, né, que leva a diferentes comportamentos devido à suscetibilidade, é algo que, em geral, ele é atribuído exclusivamente para sistemas que são os vídeos de spin. Então, as características macroscópicas é que levam à diferenciação, né, desses materiais para outros já que haviam sido descobertos anteriormente. Né? Então, em geral, não necessariamente vai ser uma única característica que vai levar à diferenciação de uma ordem para outra, mas, em geral, um conjunto de características que pode gerar, né, essa diferenciação. Então, basicamente, esse conjunto de características leva, então, uma classificação, né, distinta das ordens que haviam sido
previamente estabelecidas. Tá? Do ponto de vista microscópico, né, os vidros de spin, na realidade, eles são caracterizados, né, por um congelamento desordenado dos momentos magnéticos para uma temperatura menor que uma temperatura de transição. Então, quando a gente olha para um ferromagneto, né, você imagina, né, a visão, né, a picture desse ferromagnético é um sistema congelado periodicamente, né, ou seja, os momentos magnéticos todos apontam paralelamente, né, uns aos outros, enquanto que para sistemas ferromagnéticos você tem as orientações, né, antiparalelas. Já no caso de sistemas vidro-spin, você tem essa desordem, né, essa aleatoriedade congelada, né, em direções aleatórias. Né. Note que você difere o vidro-spin de uma fase paramagnética do ponto de vista microscópico, que aqui, nesse caso, você tem essa aleatoriedade congelada, né? Então, você tem uma ausência de uma ordem de novo alcance. E no caso do sistema paramagnético, né, que você também tem uma aleatoriedade, só que lá, nesse caso, não é congelado. Tá? Então, a picture não seria uma picture congelada. Tá? Uma outra fase que a frustração ela tem papel muito importante, né, é a chamada fase líquido spin. Tá? Onde, nesse caso, a definição ou a classificação macroscópica dessa ordem, né, ela é realizada a partir de diversos experimentos e parâmetros. Você vai olhar para a suscetibilidade magnética, você vai olhar para o calor específico, medidas de raio-x. Então, não é uma única característica que vai poder identificar o que seria um líquido de spin. Mas, nesse contexto, né, do ponto de vista microscópico, né, a picture, né, a visão que você tem do líquido de spin é que os spins são correlacionados, né? Você tem uma correlação de curto alcance, tá? Os momentos magnéticos, eles flutuam mesmo a temperatura nula, você não tem uma ordem de longo alcance, e há um comparativo, né, dos líquidos spin, como os spins flutuarem de forma, né, há uma equivalência, né, entre a questão de como que você vê as moléculas de água no estado líquido e como você vê, né, os momentos magnéticos flutuando, né, nessa ordem a temperatura nula, tá? Bom, né, essas descrições dessas ordens, né, elas, em geral, né, basicamente, né, estão associadas, né, a um mecanismo, né, que é o mecanismo da frustração, tá? Então, em ambas as ordens, né, essa frustração, que seria essa competição de interações, é fundamental para o aparecimento dessas ordens magnéticas. Então, no caso de vidro de spin, tá, os primeiros modelos levaram em conta essa questão da diluição, tá? E aí, nesse contexto, né, a partir da diluição, você leva, né, ao aparecimento da frustração, tá? Então, a diluição aqui, tá, ela acaba, digamos assim, sendo modelada, né, em termos do conceito de desordem, que basicamente a desordem aqui, ela está associada à aleatoriedade. Então, o que seria como que você pode imaginar a aleatoriedade, né, ou desordem no tratamento de sistemas de spin? Então, a gente pode pensar aqui, né, uma rede quadrada, como aquela que eu havia colocado anteriormente, só que agora com um número par de interações positivas e negativas. Você tem um número ali de interações na tua rede, tá? Em que, basicamente, né, se você colocar à disposição dos momentos magnéticos, tá? Se você colocar um spin para cima aqui, você vai ter a interação positiva, vai gerar um alinhamento que ele é paralelo. Interação do 2 com 4, devido à interação negativa, antiparalelo. Do 4 com 3, devido à interação positiva, gera um alinhamento paralelo. E do 3 com 1, né, devido à interação negativa, gera um alinhamento antiparalelo. Então, aqui nesse caso, você tem um número par de interações positivas e negativas, tá? E nesse contexto aqui, né, você tem que todas as interações elas são satisfeitas simultaneamente, tá? E nesse contexto a gente tem então uma rede que ela não seria frustrada. Então, aonde que entra nesse caso a frustração, tá? Ou a desordem, né, que vai gerar a frustração para sistemas de spin. A desordem nesse caso, ela se traduz num número assimétrico de interações positivas e negativas. Basicamente, numa rede quadrada, seria um número ímpar de interações positivas e negativas. Tá? E, neste contexto, devido ao número ímpar de interações positivas e negativas,
você acaba introduzindo um cenário competitivo onde o CIT 4, né, ele acaba, né, você não consegue satisfazer todas as interações simultaneamente, né, o que conduz, nesse caso, a o sistema não sabe qual, no sítio 4, ele não sabe qual momento escolher, né, se ele vai apontar para cima ou para baixo, tá? Então, nesse contexto, a competição aqui, nesse caso, ela vai ser introduzida pela aleatoriedade, ou seja, a escolha aleatória de interações positivas ou negativas que vai gerar, né, esse mecanismo de frustração, tá? E aí, o que seria, então, a desordem, né, via geometria, que é um mecanismo importante, né, para é aquilo que é justificado, né, para o aparecimento de sistemas livres de spin, né, para o aparecimento de sistemas livres de spin. Nesse caso, para uma rede, a gente vai trocar a rede quadrada por uma rede triangular. Aqui, nesse caso, a gente não vai olhar para a desordem. A desordem, nesse caso, ela não existe no sentido de que você vai fixar o número de interações, elas sempre vão ser as mesmas. As interações, por exemplo, vão ser sempre antiferromagnéticas. Você não tem um mecanismo para escolher qual a interação que você vai trabalhar no teu sistema. A interação ela vai ser fixa, tá? E aí, nesse caso, o que vai definir, basicamente, a frustração, né, é a geometria da tua rede, é a forma que vai ser dar à disposição, né, dos sítios na tua rede. Então, você, por exemplo, uma rede triangular aqui, que é aquela que eu já havia apresentado anteriormente, tá? É uma rede que pode conduzir um cenário competitivo, né? Ou seja, no sítio 2, você tem uma competição de interações aqui, tá? Que basicamente competem para definir o alinhamento do momento magnético, né? No sítio 2, tá? Então, esses elementos aqui, tá? São importantes, né? Esses elementos importantes que eles podem ser para descrição, né, de sistemas frustrados e que eles são incorporados, né, via modelos dentro da mecânica estatística. Tá? Então, uma possível abordagem teórica para esses sistemas, tá, seria você analisar a transição de fase, né, em modelos de Ising frustrados em rede quadrada. Tá? Então, nesse contexto, tá, de modelos frustrados, o que acontece? Você tem o chamado campo médio convencional, né, onde basicamente você tem a teoria de campo médio de Weiss, né, que é basicamente o momento local, né, o campo efetivo, né, sobre um dado sítio I, seria a soma das contribuições dos momentos dos demais elementos da tua rede, tá? E basicamente você transformaria um sistema interagente em né, transformaria sua forma interagente para uma forma não interagente, né? Já para a gente poder tratar de frustração em modelos do tipo Ising, a gente utiliza uma outra técnica, que é chamada técnica de campo médio variacional. Nesse caso, tá, o sistema, em vez de você considerar uma única entidade básica, você vai analisar um aglomerado, ou seja, um cluster, tá? Então, você vai pegar um sistema infinito e vai dividir em clusters, onde, nesse caso, esses clusters não há interação entre eles, tá? Então, nesse caso, você vai analisar a interação entre primeiros vizinhos, tá? E você vai ter, nesse caso, um termo de campo médio para levar em consideração os demais elementos dessa rede, tá? Então, você tem aqui, devido ao campo médio variacional, você consegue levar em consideração elementos da geometria da tua rede aqui para tratar, né, a frustração nesse caráter, essa frustração de caráter geométrico, tá? Então, do ponto de vista de investigação, né, atualmente, tá, os projetos que estão mais desenvolvidos, tá, seria a questão da frustração geométrica, mais um termo de formação de pares. Então, isso aqui é uma formulação fermiônica com o termo de interação de pareamento, que esse aqui é um trabalho de mestrado, tá, do aluno, que é lá do departamento da pós-graduação em física do FIPEL, tá, o Arthur Cris, em colaboração com o professor lá de Santa Maria, Matheus Schmidt, e o professor Fábio Malmos Lima, do Mato Grosso do Sul. O trabalho que está em estágio um pouco mais avançado, que seria a frustração geométrica no composto de ferro, fósforo, enxofre, boro, cobalto, telúrio e oxigênio, tá? Que são antiferros magnéticos, agora não em rede quadrada aqui, mas em rede hexagonal, tá? Também tratados em modelo do tipo Ising bidimensional,
E nesse caso, a gente está propondo uma rede hexagonal via modelo frustrado com interação de troca entre primeiros, segundos e terceiros vizinhos. Tá? Então, do ponto de vista de temas de atuação, tá, pessoal? Eu fiz a minha processo de mestrado, doutorado na área de vídeos spins e campos aleatórios. Atualmente, eu tenho focado a atenção na questão da frustração geométrica, tá? O meu aluno mais antigo que o Arthur, ele fez um TCC, tá, na parte de desordem. Atualmente, ele está trabalhando com frustração geométrica em redes quadradas e redes hexagonais. O Matheus, que é egresso da FURG, tá? Ele está iniciando os estudos dele com frustração geométrica em rede triangular, e vai futuramente adicionar campos aleatórios. Eu tive agora trabalho com o Anderson, tá? Ele fez um TCC, que ele está fazendo uma revisão da parte de frustração geométrica em rede quadrada. Tá? Eu tenho 2 alunos de iniciação científica, que é a Carolina e o Eduardo, que estão fazendo uma revisão em frustração geométrica em rede hexagonal, vou começar. E o Ezequiel agora também, ele fez a apresentação, a gente vai trabalhar também com frustração geométrica. Ainda a princípio, a gente tinha definido um trabalho com questão de conectividade infinita, mas a gente tem que tá vendo, né, se vai seguir esse caminho, tá? Então, para finalizar, tá, pessoal, a ideia central, né, é que a apresentação aqui, ela teve um caráter mais de apresentar, situar onde é que estava a frustração no contexto, né, do magnetismo e onde que o magnetismo estava na matéria condensada, tá? Não cheguei a tratar dos modelos, tá? Isso a gente pode fazer numa próxima apresentação, tá? Então, basicamente, eu deixo aqui em aberto a possibilidade, né, no futuro, a gente apresentar, então, o tratamento teórico para trabalhar com esses modelos, né, trabalhar com vídeo spin, trabalhar com frustração geométrica a partir desses modelos tipo Ising, né, clássicos e quânticos. Eu deixo aqui o meu contato para aqueles que tiverem interesse, então eu agradeço o convite, tá? E obrigada e até a próxima. Obrigada, professor Carlos, pela excelente apresentação, né? Obrigada também ao pessoal que está lá no auditório assistindo, quem está online também assistindo a apresentação do professor Carlos.